Sejam todos bem-vindos, então vamos dar sequência aqui no nosso estudo da Prajnaparamita para nos conectarmos com o ensinamento da Prajnaparamita. A gente está estudando o comentário da Prajnaparamita, o comentário de Nagarjuna, comentário do Sutra. Tem que entrar aqui. Comentário do Sutra em 100.000 versos. A gente vai fazer a leitura agora da Prajnaparamita. Okay? A Prajnaparamita. Não, tá. O coração da Prajnaparamita é a essência do Sutra, também chamado de Sutra do Coração. Então, vocês vão ver que ele está bem, os conceitos dele estão bem sintéticos, assim, a gente não tem muita conversa no texto, né? São pontos bem, uma sequência de pontos. Vamos lá. Assim ouvi. Certa vez o Bhagavat estava em Rajagriha, na colina dos Abutres, na companhia da grande comunidade de monges e da grande comunidade de bodhisattvas. Entrou no samadhi denominado percepção profunda que observa atentamente todos os fenômenos. No mesmo momento, o sublime bodhisattva Avalokiteshvara, estando em absorção no conhecimento transcendente, viu que a natureza dos 5 agregados era vazia. Depois, pelo poder do Buda, o venerável Shariputra perguntou ao Bodhisattva Avalokiteshvara: como devem treinar-se os homens e as mulheres afortunados que desejem realizar o profundo conhecimento transcendente? Assim ele falou. Então o Bodhisattva Mahasattva Avalokiteshvara respondeu ao venerável Shariputra: Shariputra, aquele ou aquela que deseja entregar-se à prática do profundo conhecimento transcendente devem ver assim. Ele deve ver que a natureza dos 5 agregados é vazia e totalmente pura. A forma é o vazio é a forma não é nada além que o vazio não é nada além que a forma. Da mesma maneira que as sensações, as percepções, as formações mentais e as consciências são vazias. Assim, Shariputra, todos os fenômenos são vacuidade. Eles não têm nem características, nem origem, nem fim. Eles não são nem impuros, nem livres de toda impureza, nem aumentam, nem diminuem. Eis então porque no seio da vacuidade não há forma, sensação, percepção, formação mental, nem consciência. Não há nem olho, nem ouvido, nem nariz, nem língua, nem corpo, nem mente. Não há nem forma, nem som, nem odor, nem sabor, nem contato, nem fenômeno mental. Não há qualidades inerentes à visão, à audição, ao olfato, ao paladar, ao tato e à consciência mental. Não há nem ignorância, nem envelhecimento, nem morte, nem sua respectiva cessação. Da mesma maneira, não há nem sofrimento, nem origem do sofrimento, nem extinção do sofrimento e nem caminho. Não há nem sabedoria, nem realização, nem não realização. Assim, Shariputra, uma vez que para os bodhisattvas não tem nenhum dano, eles apoiam-se sobre o conhecimento transcendente e ali permanecem. Sua mente é desprovida de todo véu, são destemidos, transcenderam toda visão errônea e passaram definitivamente para além do sofrimento. Apoiando-se sobre o conhecimento transcendente, todos os Budas do passado, do presente e do futuro atingem a budeidade absoluta, o perfeito e insuperável despertar. É por isso que o mantra do conhecimento transcendente, o mantra da clarividência, o mantra insuperável, o mantra inegável, o mantra que alivia totalmente todo sofrimento não mente. Saiba que ele é verdadeiro. Eis aqui o mantra da perfeição transcendente. Gate Gate Pragate Prasangate Bodhisoha. Shariputra, é assim que um grande bodhisattva deve treinar-se no profundo conhecimento transcendente. Depois o Bhagavat saiu de seu samadhi e felicitou o Bodhisattva Mahasattva Avalokiteshvara. Excelente, excelente, nobre filho. É isso, é isso. Depois que o Bhagavat assim disse, o venerável Shariputra, o Bodhisattva Avalokiteshvara,
todos aqueles que o cercavam e o mundo com os deuses, os humanos, os semideuses e os Gandharvas se regozijaram e louvaram sinceramente suas palavras. Aqui termina a sublime essência do conhecimento transcendente. Bom, nesse estudo, a gente está vendo o terceiro volume do comentário do Nagarjuna, na parte que ele está falando de alguns fenômenos mentais, algumas qualidades da mente são complementares no processo de atingir o despertar. A gente sabe que, como o ensinamento Mahayana, o caminho do despertar passa pelo desenvolvimento e aperfeiçoamento de seis qualidades transcendentes, que são as 6 paramitas, né? Paramitas significa que elas são sublimes e transcendentes, que são, né, a generosidade, a ética, a paciência, a energia, a concentração e a sabedoria. Então, desenvolvendo essas 6 qualidades transcendentes, a gente segue o caminho para o despertar. Ele pode ser descrito também de outras formas, por exemplo, como o caminho óctuplo. É também um caminho que leva, uma forma de descrever o caminho que leva ao despertar, dentro dos ensinamentos do Hinayana. E a gente vê como todos esses 2 ensinamentos do Mahayana e do Hinayana, eles se interagem de tal forma que Mahayana é uma consequência natural do Hinayana. Obrigado. Especialmente, ele está dizendo que, além dessas 6 qualidades transcendentes, a gente viu também, já vimos isso, os 37 qualidades que são auxiliares do caminho. São qualidades que não nos levam a despertar, mas nos ajudam no caminho do despertar. Isso a gente já viu. E agora a gente está na fase que fala das qualidades complementares. Dentro dessas qualidades complementares, hoje a gente está vendo os 4 pensamentos incomensuráveis. Então, os pensamentos de amor, bondade, né? Compaixão, alegria e equanimidade. E nós temos visto, nesse ciclo, né, que vai estar terminando hoje, a gente tem visto como que a meditação no amor, bondade, na compaixão, na alegria e na equanimidade, como que elas nos preparam a nossa mente e nos colocam em condições de avançar bastante no nosso caminho do despertar, né? Vamos aqui. O Nagarjuna ele faz o comentário dele com perguntas e respostas, né? Então ele se indaga o porquê dessa sequência. Primeiro amor, bondade, compaixão, alegria e depois a equanimidade. Então existe uma lógica nisso. Isso é importante a gente estar vendo aqui. Primeiro, normalmente nós não estamos nem um pouco interessados nos outros. Pessoas, os seres, não nos tocam de uma forma geral. Então, se os seres sofrem ou não sofrem, a gente nem toma conhecimento. Então,
que a gente consiga olhar para os seres e perceber neles como alguém que é digno do nosso interesse, o sentimento que vai nos ajudar isso é o sentimento de bondade e amor. Se nós desenvolvemos amor por um determinado ser, nós vamos desejar, nós vamos querer ver em como que esse ser está passando, quais são as suas necessidades, quais são as suas conquistas, quais são as coisas que o fazem se sentir bem, como que a gente faz com as pessoas que a gente ama. E a gente, porque aqui quando a gente fala do amor-bondade, a gente a gente entendeu, né? E o sentido do amor-bondade é de desejar que as pessoas sejam felizes, se sintam bem, desejar que as pessoas fiquem bem, sintam bem-estar. E esse bem-estar, isso no, dentro, a gente precisa de ver que as palavras elas têm sentidos diferentes, né? Em culturas diferentes, em contextos diferentes, tradições, etc. Então, a gente tem que entender o que significa quando o budismo está falando de amor-bondade, o que ele está falando? Ele está falando dessa aspiração, desse desejo que a gente tem de que o outro seja feliz. Mas que felicidade é essa? Especialmente uma felicidade corporal, um bem-estar corporal, um estado de saúde, energia, de vitalidade e uma sensação prazerosa vinda a partir de todos os sentidos. Então, que a pessoa ela sinta aromas, que ela se sinta bem com esses aromas. Ela saboreie alimentos, substâncias que sejam agradáveis para ela. Ela tenha toques agradáveis, ela ouça ruídos agradáveis. Então, que todas as 5 consciências, são as consciências ligadas mais ao nosso corpo, quais são essas 5 consciências? As consciências dos 5 sentidos. A consciência do sentido da visão, a consciência do sentido da audição, a consciência do sentido do olfato, do tato, do paladar. Esses sentidos, eles provocam despertam na nossa mente 5 consciências. Quando eu estou vendo, a minha mente ela experimenta uma consciência visual, que é ligada ao processo da visão, ao sentido da visão. Então, essas 5 consciências que são mentais, né? Que a gente entende que o nosso corpo ele não sente nada, quem sente é a mente, né? O corpo, o que ele produz é a transmissão elétrica de estímulos que vão até o cérebro e aí do cérebro a mente isso é transformado numa experiência chamada sensação. Então essas consciências elas são mentais, como eu falei, mas estão associadas a esses 5 sentidos. Então essas 5 consciências mais grosseiras ou mais físicas, elas proporcionam uma sensação de bem-estar, elas experimentam a sensação de bem-estar e de vitalidade, de energia, de se sentir bem. Então, isso é o que a gente chamando de felicidade. Em relação à consciência mental, que é a consciência que percebe os objetos que passam pela nossa mente, que se dá conta dos nossos pensamentos, das nossas emoções, das nossas lembranças, etc. A felicidade experimentada por essa consciência mental é chamada nos textos budistas de alegria. Então, a questão da felicidade aqui está dividida em dois pensamentos diferentes. O pensamento de amor, bondade, é o desejo que as pessoas tenham essa felicidade física. E o pensamento de alegria é esse desejo de que as pessoas tenham essa felicidade mental.
fiquem felizes com os pensamentos que ela tem, com as experiências que ela tem, com seus planos, com suas lembranças, com suas memórias e com todos os processos mentais que são infinitos, né? Então isso é o que aparece no pensamento da alegria. Bom, voltando aqui, quando a gente deseja o bem dos outros, o bem-estar, a felicidade, em seguida você começa a perceber o sofrimento do outro. Você vê que por que é que ele não sente essa felicidade? Que ele sofre. Então, quando você percebe o sofrimento do outro, surge dentro do seu coração, surge um sentimento de compaixão pelo outro. Você percebe o sofrimento, desperta em você a compaixão. Então, o pensamento de compaixão, ele pressupõe que tenha havido antes um interesse no bem-estar daquela pessoa. Porque se não tivesse esse interesse, eu não ia me dar conta do sofrimento dele. E também não ia me dizer nada ao fato dele estar sofrendo ou não. Então, o sentimento de amor, bondade, por isso ele está no começo. Ele nos prepara para que a gente possa, em seguida, desenvolver o sentimento de compaixão. E a compaixão, como ele... Deixa eu pegar aqui o texto, a forma como ele fala. Em outros sutras do Mahayana é dito o seguinte: o Bodhisattva entre os seres exerce as 32 espécies de compaixão. Aqui, Nagarjuna ele explica também que não são 32 tipos de compaixões diferentes. Aqui, na verdade, são 32, existem 32 motivos para sentir compaixão. Então, a gente não está com essa lista aqui, mas o que ele diz é que o Bodhisattva ele se dá conta desses 32 motivos de sentir compaixão pelos seres. E esse sentimento de compaixão dos Bodhisattvas aumenta gradualmente e se transforma na grande compaixão. Então, a gente já viu também que os nossos sentimentos de amor, bondade, de compaixão, alegria, equanimidade, eles são muito pequenos ainda, são muito limitados, medíocres, porque eles estão no momento, estão iniciando. A gente precisa é preciso que isso tenha um investimento, um treinamento, que eles possam se desenvolver mais. Então, o sentimento de amor, bondade, no início, a gente só consegue sentir pelas pessoas mais próximas, nossos parentes, os nossos amigos, aquelas pessoas que nos dizem mais alguma coisa. À medida que a gente vai meditando e nos exercitando em desenvolver em nós esse estado de amor, bondade, a gente começa a incluir nesses seres aqueles seres que não são, de uma certa forma, agressivos, que têm alguma disputa conosco, e, finalmente, aqueles seres que são indiferentes, a ponto da gente poder pensar em sentir amor, bondade por todos os seres, né? Então, quando a gente sente amor, bondade por todos os seres, a gente vai estar sentindo o grande amor, bondade. A compaixão da mesma forma. A gente sente compaixão pelas pessoas mais próximas que nos dizem alguma coisa. Depois com o tempo, a gente começa a sentir compaixão por aqueles que estão sofrendo um sofrimento muito explícito, muito claro, explícito, né? Você vê uma pessoa batendo na outra, você sente compaixão pela pessoa que está apanhando. O sofrimento dela é explícito. Mais tarde, a gente começa a perceber que quem bate em alguém
tem dentro de si um sofrimento muito intenso e que fica escondido. E aí você passa a sentir compaixão também pelo agressor. Você percebe que aquele estado de agressão é consequência de um sofrimento, né? Não que se justifique a agressão. Não estou falando isso de modo algum. Estou dizendo que para que alguém provoque sofrimento nos outros, é preciso que exista uma infelicidade, um sofrimento muito grande lá dentro. Uma pessoa feliz não faria isso, né? Então a gente vai sentindo, a gente vai expandindo o nosso sentimento de compaixão, primeiro pelas pessoas mais próximas, as pessoas que a gente julga dignas da compaixão por estarem sofrendo. Depois a gente vai para os agressores. Da mesma forma, no sentimento de amor-bondade, chega um momento que a gente começa a sentir o amor-bondade também pelos nossos agressores, pelas pessoas que em disputas conosco, os nossos inimigos, né? Por fim, por aquelas pessoas indiferentes, porque existem aquelas pessoas que você não percebe. O sofrimento delas não é explícito, o sofrimento implícito não é muito visível e a gente não considera não despertam em nós o sentido de compaixão. Mas com o avanço da nossa compreensão do que é o sofrimento, nós começamos a perceber o sofrimento sutil que existe nesses seres que, a princípio, eles não estão sofrendo, né? E aí a gente percebendo esse sofrimento sutil, a gente também desperta a compaixão por eles. E você chega a um ponto, no momento de sentir essa grande compaixão, quando nós vemos que todos os seres que estão no samsara estão vivenciando, experimentando um grande sofrimento. Aqui é importante a gente ressaltar de novo, mais uma vez, que a palavra que se usa para descrever sofrimento é dukkha, é traduzido para nós como sofrimento, ela possui outras possíveis traduções também. Dukkha também significa insatisfação, significa bastante, muito mais insatisfação do que dor ou sofrimento. Às vezes a gente pensa, mas eu não tenho sofrimento, não tenho nenhuma dor, mas eu tenho uma insatisfação. Esse estado de insatisfação, de não estar feliz com o que está acontecendo, está querendo uma outra coisa, essa é o sofrimento real de todos os seres que estão no samsara. A natureza do samsara, ela é enchida por esse sofrimento, por essa insatisfação. Bom, o Bodhisattva, então, ele exercita a compaixão de todas as formas, essa compaixão aumenta e se transforma na grande compaixão. Bom, em seguida, que a gente vê, a grande compaixão é a raiz das qualidades de todos os Budas e Bodhisattvas. Então, aqui a gente chega nesse ponto crucial. Por que é que o Mahayana dá tanta importância para a compaixão? Por que é que a Prajnaparamita é tão associada à compaixão? Porque a compaixão é a raiz de todas as qualidades, das qualidades de todos os Budas e Bodhisattvas. É ela quem vai fazer brotar as qualidades que vão permitir que o estado de Buda desabroche em nós. Então, ele continua, a compaixão é a mãe da Prajnaparamita. Então, é a compaixão que faz brotar em nós a Prajnaparamita. O que a gente viu? A sabedoria. O que a gente viu sobre a Prajnaparamita? A Prajnaparamita, voltando, né? Quando a gente leu, estudou sobre a paramita da sabedoria, a Prajnaparamita, a última, né? O que a gente viu? Não existe forma de descrever a Prajnaparamita. Ela é indescritível. Todas as tentativas de tentar
dizer a Prajnaparamita é isso, é aquilo, ela vem daqui, vai para ali, faz isso, faz aquilo, tudo isso é uma grande mentira, é falso, porque não tem como usar palavras para poder traduzir, por assim dizer, a Prajnaparamita. Todas essas palavras, elas são como que auxiliares, são sinalizadores que podem fazer com que a gente perceba, descubra a Prajnaparamita dentro da experiência meditativa. Mas ela é intraduzível. Então, se eu digo aqui a compaixão é a mãe da Prajnaparamita, eu não posso tomar isso de uma forma concreta. Achar a compaixão vai produzir a Prajnaparamita. Não. Eu tenho que entender que isso é mais uma indicação sobre a Prajnaparamita, que ela surge espontaneamente a partir da compaixão, já que a compaixão é a mãe da Prajnaparamita. O que é a Prajnaparamita? O que é essa sabedoria? Né? É a capacidade que a gente tem de olhar para os fenômenos, perceber os fenômenos tais quais eles são, conhecer os fenômenos na sua totalidade absoluta, do jeito como eles são. Normalmente, o que a nossa mente faz? A nossa mente projeta uma série de características nos fenômenos que a gente vê. Por exemplo, se eu olho nessa direção, eu vejo esse objeto, o que eu vejo? Eu vejo uma mesinha, uma banquetinha ou uma mesinha? Uma mesinha com um texto em cima. Esse texto é o texto do Dorje Shantuma, tem uma almofada, é um lugar para as pessoas poderem se sentar, fazer a prática, etc. Tudo isso é a abobrinha da minha cabeça. Nada disso é real. Então eu vou pensar, esse é um objeto feito de madeira. O que é madeira? Madeira é um conceito da minha cabeça. O que eu estou chamando de madeira? Né? Um cachorro, quando ele entra aqui, ele olha para essa mesa, ele vê um lugar para as pessoas ficarem fazendo prática? Ou ele vai ver que essa mesa é feita de madeira? Não. Ele vai ter uma visão muito mais direta desse objeto do que a gente. Porque a nossa mente está acostumada a classificar as coisas, dar nomes para as coisas, atribuir qualidades para as coisas e considerar as coisas todas, de uma certa forma, reduz elas, de uma certa forma, né, como iguais. Então, a Prajnaparamita faz com que a gente abandone todo esse discurso da nossa mente e a gente consiga, com a mente pacificada, completamente calma, tranquila, estável, sem agitação, olhar para um fenômeno, conseguir aprender toda a totalidade daquele fenômeno, compreender todos os significados, tudo que existe em relação àquele fenômeno, de uma maneira completa. Isso é a Prajnaparamita. Ela é uma qualidade ativa da mente. Ela vai em busca do fenômeno, né? Ela não é uma qualidade, ela não é contemplativa, do tipo de estar assim e aí tá vendo todas as coisas. Não, não é isso. Ela se interessa pela coisa, ela olha e ela, o que é isso, né? Tem esse, como é que se diz, esse aguilhão assim, né? Que é essa pergunta. O que é isso que está na minha frente, né? Isso faz com que a minha mente se aguce para poder observar, ver, né? Enfim, isso também, gente, não é a Prajnaparamita, é só coisas que eu falei aqui, são só palavras, mas elas podem nos ajudar a entender mais ou menos a coisa como ela é. Então, a compaixão é a mãe da Prajnaparamita. E quem é que nos ensina sobre a Prajnaparamita é Tcherenzhi, que é o Bodhisattva da compaixão.
Poderia ter sido um outro Bodhisattva, Maitreya, por exemplo, Bodhisattva do amor, ou por que não é Manjushri, o Bodhisattva da sabedoria, que dá o ensinamento da Prajnaparamita? Porque a Prajnaparamita é filha da compaixão. Então, só Terenzi poderia ensinar para a gente a Prajnaparamita, porque Terenzi é a compaixão, a Avalokiteshvara, né? Então, com isso a gente entende que compaixão, sendo a mãe da Prajnaparamita, a compaixão é a avó do Buda, né? E isso ele coloca no texto, inclusive, né? Portanto, ela é a avó do Buda, porque a gente viu que a Prajnaparamita é a mãe de todos os Budas. A partir da Prajnaparamita, desse estado mental, o despertar acontece, né? E o estado de Buda se manifesta, se realiza, por assim dizer, né? Então, por isso, a compaixão ela é tão crucial no caminho do Mahayana, né? E o amor-bondade, ele dá um empurrãozinho, ele coloca a gente, pega a gente, nos coloca diante da compaixão. E aí a compaixão é quem nos conduz por esse caminho. Ele diz, os bodhisattvas, pela grande compaixão, obtêm a Prajnaparamita. Tendo obtido, eles se tornam Budas. Continuando, a gente viu da última vez, quando a gente estava vendo as qualidades, os frutos da prática do amor-bondade, a gente viu que tinham 11 resultados da prática, né? A prática do amor-bondade é a prática da meditação no amor, a gente buscar desenvolver o sentimento de amor, envolver nesse sentimento de amor cada vez mais seres, o máximo possível, né? E buscar sentir profundamente mesmo dentro de nós, né? Não é a gente ficar só nas palavras, no amor, bondade, palavra, mas a gente buscar mesmo o sentimento e esse olhar que se volta para o outro, né? Então, quando a gente pratica o amor-bondade, a gente viu que aquele que pratica o amor-bondade, ele dorme de forma feliz. A gente não tem dificuldades para dormir, né? E ele desperta feliz. Também não temos dificuldades para acordar. Geralmente, acordar é um sofrimento, muitas vezes. Então, as pessoas têm mau humor, porque os hormônios ainda não se organizaram direitinho. Então, a gente tem uma dificuldade de fazer com que o cérebro saia daquele estado de torpor, e a gente tem sensações desagradáveis e tudo. Então, todas essas coisas fazem com que, uma boa parte das vezes, o despertar seja uma coisa incômoda, né? O despertar aqui, o despertar físico, não o despertar do Buda. Mas, enfim, quando a gente pratica o amor-bondade, fica muito mais fácil para a gente dormir e fica muito mais fácil para a gente acordar. E ele não tem pesadelos nem sonhos maus. Olha só que maravilha. Só essas três frutos aqui já são suficientes para a gente receitar a prática do amor-bondade para todo mundo, né? A gente vai ficar muito mais feliz, né? Se a gente dormiu feliz, não teve nenhum pesadelo, nenhum sonho mau e acordou feliz, o resto do dia só pode ser felicidade, né? Também, quem pratica o amor-bondade é querido pelos seres humanos. A gente passa a ser muito bem, passa a ser amado, querido pelas pessoas, né? E é querido também pelos seres não humanos. Quem são esses seres não humanos? São os animais, são os espíritos, os deuses, né? São seres não humanos, Gandharvas, né? E
ou seja, não, a pessoa é amada, querida por todos. Veja bem, quando você pratica o amor-bondade, desenvolve o sentimento de amor, você recebe em troca o amor dos outros. É isso que ele está querendo dizer, né? Todos os seres humanos e não humanos nos amam de volta. As divindades o protegem. Então, sendo querido pelos seres não humanos, né? Os deuses nos olham com um olhar amoroso e nos protegem e nos ajudam a superar as dificuldades. Aí ele diz: o fogo, o veneno e a faca não o afligem, porque o fogo, os três aqui têm uma qualidade anti-agressiva, né? O fogo queima, o veneno ele arde, a faca corta. Todos esses três símbolos têm a mesma qualidade, representam uma agressão, né? Todos os três nos agridem de uma forma destrutiva, né? Então, quando a gente pratica o amor-bondade, o sentimento que a gente tem pelos outros, não tem maldade, não tem desejo de que o outro sofra de nenhuma forma, então nada é capaz mais de nos atingir de uma forma de nos fazer sofrer. Nós não temos mais o karma de ser agredido por uma faca, ou de se queimar no fogo, ou de ser envenenado. O sentimento de amor, bondade, consegue modificar todo o karma que a gente tenha nesse sentido, neutralizar esse karma. O seu pensamento se concentra rapidamente. Isso é uma qualidade muito interessante para a gente. Por isso é fácil da gente alcançar o despertar depois que a gente desenvolve o amor, bondade. A gente começa a ter facilidade de se concentrar, uma das grandes dificuldades que a gente tem é essa. A gente se distrai o tempo todo, né? Então, se a gente pratica o amor, bondade, a gente passa a ter facilidade de se concentrar. O seu rosto adquire uma tonalidade serena, luminosa, brilhante e agradável, né? Ele morre sem perturbações, tem uma morte tranquila, assim como tem um adormecer tranquilo, também tem uma morte tranquila, sem muita agitação e sem sofrimento. E, por fim, se ele não penetra mais alto, ele ganha após a morte o mundo dos Brahmas. Isso a gente está retomando aqui agora. Esse é um ponto bastante importante da gente ver. Primeiro, o que ele diz aqui é que se a gente não penetra mais alto, aquele praticante que pratica bem, né, consistentemente o amor, bondade, após a morte ele alcança o mundo dos Brahmas. O mundo dos Brahmas, o primeiro nível dos deuses com forma, está fora do reino do desejo. O que ele está querendo dizer é que a gente consegue superar o reino do desejo. A gente deixa de estar sob o domínio do desejo, que é um senhor bastante cruel, que o desejo nos faz sofrer profundamente, né? O desejo ele não é agradável, ele coloca a gente num estado de insatisfação. É diferente o desejo e o prazer. O desejo não permite que a gente experimente o prazer, porque quando nós só desejamos algo que a gente não tem. Quando a gente tem, a gente para de desejar, né? Então, se você tem aquilo que você desejava e você vai usufruir disso, experimentar, você vai sentir o prazer de ter aquilo que você queria. Mas o desejo, assim que você obtém aquilo que você deseja, aquilo já perde o interesse do desejo. Não vai continuar desejando uma coisa que você já tem, você passa a desejar uma outra coisa que você não tem.
Então, o desejo não permite que a gente aproveite as coisas que nos fazem felizes, que a gente estava desejando, porque ele está sempre nos colocando em busca de uma coisa que nós nunca ficamos satisfeitos. Um desejo sempre é seguido por um outro. Então, isso mantém a gente nessa estrutura desse mundo do desejo, que era uma estrutura de muito sofrimento. Então, os deuses Brahmas são aqueles que conseguiram ultrapassar o desejo, né? Na sua forma mais complexa, que é o desejo sexual, né? Então, os deuses Brahmas, eles superam o desejo sexual, que é o mais difícil de ser ultrapassado, né? E aí ele está acima do desejo, ele não sente mais. A descrição, né, dessa de superar o desejo que a gente já viu é que é como se você está num dia muito quente e você 50 graus e tal, aí você entra numa piscina de água fresca, você sente aquele alívio, aquele frescor, né? O desejo queima, ele arde, é quando a gente supera o desejo, ele deixa de queimar, então a gente sente aquela sensação agradável, é uma felicidade física, né? Corporal. O nosso corpo sente um prazer muito grande. O desejo nos impedia de sentir, né? Tudo tem um encadeamento, tem uma lógica, né? Então, esse estado é chamado de estado dos deuses Brahma, aqueles que já não superaram o desejo. Eles só experimentam esse prazer corporal, né? Isso é que ele diz, quem pratica o amor-bondade alcança esse mundo dos Brahmas. Se ele não penetrar mais alto, isso não quer dizer que para por ali. Algumas vezes, pela prática do amor-bondade, a gente pode alcançar níveis mais elevados do que esse primeiro nível do reino da forma. E nesse outro texto, em outros textos, o Buda fala sobre esses níveis onde a gente pode alcançar. Aqui é importante a gente entender o seguinte: o karma, as nossas ações, elas têm um efeito imediato e tem um efeito tardio. Então, quando nós fazemos uma determinada ação, é uma ação agressiva, né? Uma ação de matar, a primeira pessoa o primeiro ser que é atingido pela ação é você mesmo. E quando você mata, você produz um estado mental bastante agressivo, bastante violento, nocivo e letal. Então, quando você mata, no momento que você mata, antes do outro morrer, você foi envenenado pela ação de matar. Esse estado mental, esse movimento da mente, ele vai amadurecendo com o tempo e chega um momento que ele se transforma ou numa experiência de estar sendo assassinado, ou então de morrer num acidente, ou de morrer de uma determinada doença, alguma coisa, mas ter uma morte prematura, né? Então, aquele que mata, a primeira coisa que ele faz é encurtar a própria vida. Depois, ele atinge o outro. Quando ele faz isso uma vez, ele cria um caminho na sua mente. Então, se ele estiver numa outra circunstância em que ele perceber isso como uma coisa, como uma saída para aquela circunstância, ele vai seguir o mesmo caminho que ele já seguiu e vai matar pela segunda vez.
matar pela segunda vez é mais fácil do que matar pela primeira. A primeira vez é mais difícil. A segunda vez é mais fácil. O caminho das ações da mente já foram feitas. Porque, assim, não é só as ações físicas, né? É o caminho da sua mente para você considerar que aquilo tem uma justificativa para você e que você, né? Então, todo esse processo já foi feito, né? De raciocínio, tá? A terceira vez é mais fácil, cada vez vai ficando mais fácil. Então, isso é karma também. O karma significa repetir as ações que a gente vai se habituando a elas. Vai formando um hábito mental, e um hábito mental extremamente tóxico, né? E que vai nos produzir todo tipo de desconfortos possíveis. Então, isso a gente vê uma consequência de uma ação negativa. Se você faz uma ação meritória, por exemplo, de salvar a vida de um ser que está numa dificuldade, ou então de alimentar um ser, de proteger ele para que ele não sofra nenhum mal, essas coisas, que é a ação contrária ao matar, isso, o primeiro ser que é atingido por isso somos nós mesmos. Esse sentimento, esse desejo de libertar do sofrimento possível, de auxiliar, de estender a vida. Então, isso faz com que a nossa vida, né, nós protegemos a vida dos outros, com que a nossa vida se estenda, a gente consiga, ela consiga durar mais tempo, que as nossas doenças sejam eliminadas, superadas. Todos isso a gente adquire as sementes dessas experiências. Não quer dizer que vai acontecer na mesma hora, mas a gente adquire com isso um estado mental e, com o tempo, ele vai proporcionar esse tipo de experiência para a gente. A gente faz isso uma vez, é difícil fazer pela primeira vez. Quando a gente faz pela segunda, fica mais fácil, pela terceira, fica mais fácil, que se torna um hábito. A gente desenvolve o hábito de fazer, de proteger os seres, ele vai se tornando um imediato, que a gente vai fazendo espontaneamente, e cada vez que a gente vai fazendo, a nossa mente vai ficando num estado melhor. É a mesma coisa quando a gente pensar num pensamento. Isso a gente está falando de ações físicas, vamos ver ações mentais. Se eu vou pensar mal das pessoas e ficar desejando que as pessoas sofram, que as pessoas percam os seus bens, o respeito dos outros, e você, todas as formas de que a pessoa seja atormentada, ou seja, se a gente entra num sentimento de maldade, pensamento de maldade, primeiro atingidos somos nós mesmos. Todo o mal que a gente deseja para os outros, ele se manifesta primeiro em nós. Então a gente adquire aquela semente. E aí é inevitável que a gente vai experimentar aquilo, né? A gente adquire essa semente antes que a gente tenha conseguido fazer o mal para o outro. E como que é com o pensamento de amor, bondade? Se eu desejo o amor, a felicidade dos outros, eu adquiro antes mesmo de que isso se realize, eu adquiro essa semente do amor e da felicidade dentro de mim. Então, é inevitável que o resultado disso vai ser uma sensação de felicidade. Eu fiz isso uma vez, duas vezes, três vezes, virou um hábito da minha mente. Então, eu estou no caminho da felicidade. Não tem como não ter, né? E se eu consigo eliminar todos os opostos, que é esses sentimentos de maldade, né? Com certeza eu estou na avenida da felicidade, andando pela avenida da felicidade. É por isso que só experiências felizes eu vou estar experimentando. E quando eu tiver que passar por alguma coisa difícil, eu vou ter ajuda e vou passar de uma forma leve, né? E vou passar até de uma forma feliz, né? Isso que a gente deve
entender as consequências kármicas. É isso que tem em jogo aqui. Quando a gente está falando dos frutos, significa que são os frutos kármicos que a gente colhe com essas ações. Então, esse tipo de prática do amor-bondade vai modificando a nossa mente a tal ponto, quando nós deixarmos essa existência, é possível que a gente renasça espontaneamente no reino dos deuses Brahma, né? Isso significa que a nossa consciência, a nossa mente, a nossa consciência, ela já vai estar funcionando nesse estado, né? Que qual é o karma produzido pela meditação? O karma da meditação, não, né? Que a gente não está fazendo algo para o outro, mas é uma ação que a gente está fazendo. Se eu medito todos os dias pacificando a minha mente, eu vou habituando a minha mente a entrar nesse estado de pacificação. Então, quanto mais eu pratico a meditação, assim que eu termino essa vida, por causa do meu treinamento mental, eu vou renascer num nível de funcionamento da mente semelhante àquilo que eu alcançava durante a prática, né? Se eu pratico o amor-bondade, minha mente vai estar funcionando no nível de onde existe a felicidade, existe o amor-bondade, que é nesse nível que a gente viu do reino dos Brahmas. Então, quando a gente fala os 4 níveis dos deuses com forma e os 4 níveis dos deuses sem forma, o que a gente está falando? A gente está falando de 8 experiências diferentes e a gente vai conseguir experimentar como uma existência, né? Que são equivalentes a 8 profundidades da nossa experiência meditativa. Então, praticar a meditação vai nos levar a um estado de consciência, após a morte, é um estado de consciência equivalente à meditação que a gente pratica, se a gente pratica, né? Aqui, o que ele diz? O Buda diz: o pensamento do amor-bondade, bem observado, bem cultivado, alcança, na melhor das hipóteses, um renascimento entre os deuses Subhastana. O que é isso? Vamos ver que deuses são esses aqui. É do terceiro nível, no nível mais alto do terceiro dhyana. No primeiro dhyana, que é o primeiro nível dos deuses com forma, que é chamado Reino dos Brahmas, a gente não tem mais o desejo, mas a gente tem presente Vitarka e o Vikara, certo? Ou seja, a capacidade de julgamento, capacidade de investigação, um movimento da mente mundana. No segundo dhyana, esse movimento da mente mundana não existe mais, mas existe uma sensação de felicidade corporal, aquela felicidade corporal, experiência do segundo dhyana. No terceiro dhyana, o que acontece? Você já não... Essa experiência da felicidade corporal passa a ser incômoda. E aí você consegue não se deixar embriagar por ela. Então, a gente abandona esse tipo de fenômeno mental, dessa sensação de prazer, bem-estar, êxtase, né? E aí a gente entra no terceiro dhyana, que é um estado onde existe uma alegria muito grande. Ou seja, a gente não está dando mais a importância às sensações de bem-estar produzidas pelos nossos sentidos, mas a gente está focado sobre toda a sensação de prazer e bem-estar que vem do nosso sentido mental. Então, nesse nível do reino dos deuses, é onde aquele que fez a prática do amor e da compaixão,
ele consegue atingir esse nível do reino dos deuses. O pensamento da compaixão, bem observado, bem praticado, ele alcança, na melhor das hipóteses, a esfera do espaço infinito. Então, a prática da compaixão pode nos proporcionar essa experiência essa esfera do espaço infinito. O que é isso? É o primeiro nível do reino dos deuses sem forma, quando você não tem mais sua forma física, você não se identifica mais com uma forma, mas você tem a sua consciência percebe a infinidade do espaço e você alcança toda a extensão do espaço, tendo a consciência de que o espaço é infinito, né? Então, essa é o estágio onde as pessoas que praticam a compaixão podem chegar. O pensamento da alegria, bem observado, bem cultivado, alcança, na melhor das hipóteses, a esfera da infinidade da consciência. O nível seguinte dos deuses sem forma é a consciência infinita. Quando você realizou que o espaço é infinito, mas você percebe que a consciência é muito mais vasta do que o espaço, que a consciência abrange o espaço e vai além do espaço, né? Então, nesse estado em que a sua consciência é infinita, esse é o segundo nível do reino dos deuses sem forma. E o pensamento de alegria nos proporciona, bem praticado, como ele diz, bem observado, cultivado, pode nos levar a esse nível após no nosso renascimento, né? O pensamento da equanimidade, bem observado, bem cultivado, alcança, na melhor das hipóteses, a esfera da não consciência. Ou seja, além da consciência infinita, existe a esfera da não consciência, quando a consciência já não nos diz muita coisa, a gente já experimenta o estado de não consciência. Já é difícil para a gente entender. O estado de equanimidade pode nos levar até lá. Mas a pegadinha disso é o que o Buda fala. O pensamento do amor-bondade bem observado, bem cultivado, bem praticado. Então, não é eu sentar para meditar e sentir amor para algumas pessoas e tal, não sei. Não é isso que vai fazer com que eu alcance esse nível de experiência meditativa ou de experiência após a morte. É o fato de eu praticar consistentemente. Bom, tudo bem, vamos praticar amor-bondade? Vamos praticar amor-bondade a partir de agora. Então, eu vou meditar tantas vezes por dia, fazer dessa forma, e tá. Direto, porque é um treinamento da mente. É que nem uma academia, né? Se a gente vai na academia uma vez, a gente não tem resultado, mas se você vai continuamente, você adquire um resultado. A nossa mente também tem que ser treinada. Quando a gente treina a mente, ela já está naquele estágio que ela se buscava com treinamento, né? Então, esse é o ponto importante, né? Mas isso é que o Buda diz, com certeza, quem pratica esses 4 pensamentos incomensuráveis, eles conseguem superar a esfera do desejo e alcançam, no mínimo, o reino dos Brahmas. Mas, dependendo da sua prática, da potência da sua prática, pode alcançar níveis mais altos de consciência, né, de realização. Também, a gente já viu que esses sentimentos, quando eles têm por objeto pessoas, seres, né, ou até coisas, eles produzem esse resultado, mas eles podem não ter objeto. É quando você vai ter essa experiência num nível muito mais
transcendente. Então, experimentar o amor-bondade sem objeto é sentir, meditar e sentir o amor-bondade na nossa mente, não ninguém, não direcionado para ninguém. Simplesmente ele está ali. Ele abrange todos os seres, abrange, mas ele vai além. É o amor por si mesmo, né? O amor em si mesmo, né? A compaixão em si mesmo, um estado de compaixão, um estado de amor, um estado de compaixão, um estado de alegria, esse estado de equanimidade, né? A gente alcança isso treinando o amor e a compaixão pelos outros. A gente consegue chegar a um ponto em que a gente já tem tanto amor e tanta compaixão que ele já brota naturalmente, sem que seja necessário que um ser nos provoque para que a gente sinta amor ou compaixão por ele. Nossa mente já irradia amor e compaixão. Então, essa prática do amor, compaixão, alegria, equanimidade transcendentes dessa forma, elas nos levam às portas do estado de Buda, né? Então, além do nível que o Buda coloca aqui, e já nos coloca só faltando uma coisinha para a gente poder despertar. Por isso é importante a gente praticar o amor, bondade e a compaixão. E esses 4 incomensuráveis. E é por isso que muitas vezes nos nossos textos de prática a gente vai ter um trechinho em que a gente fala desses pensamentos incomensuráveis, né? Eu desejo que todos os seres sejam felizes, todos os seres sejam e possuam as causas da felicidade, que todos os seres sejam livres do sofrimento e possuam a causa e se afastem das causas de sofrimento. Que todos os seres nunca se separem da experiência da felicidade e que todos os seres eles possam experimentar a grande equanimidade sem uma inclinação favorável para uns, desfavorável para outros, próximo, distante, sem distinções, né? A equanimidade é o sentimento onde a gente consegue ver todos os seres igualmente, sem preferência por uns em relação aos outros, né? Isso é o que quer dizer, não é um sentimento de indiferença, porque o sentimento de indiferença, pelo menos na nossa língua, quando a gente fala indiferença, significa que a gente não está interessado, né? Não significa nada para a gente, né? Equanimidade não é isso. Equanimidade é que todos significam muito, igualmente, e não tem como eu escolher um em detrimento do outro. Todos eles são igualmente importantes, né? Isso sim é o sentimento da equanimidade. Bom, vamos ver aqui. 10:03, estou conseguindo chegar no... Vamos só ver se tem alguma pergunta. Nós estamos, então, hoje no dia de Natal, bastante auspicioso. A gente está falando sobre amor e compaixão, num momento em que, normalmente, esses sentimentos brotam em nós, né? A gente está encerrando esse ensinamento dos 4 incomensuráveis. Agora, a partir do próximo fim de semana, a gente vai dar sequência, se eu não me engano, é Lama Telmo, né? Vai estar aqui conosco. Ou é Lama Wangdu? É o Lama Wangdu que vai estar conosco, Lama Telmo. E eu volto de novo em fevereiro, dando sequência ao nosso estudo da Prajna Paramita.
Vamos fazer aqui a nossa dedicatória. Página 77. Graças a essa virtude, tendo realizado rapidamente o Mahamudra, possa eu conduzir a esse estado todos os seres, sem exceção. Pela graça do Buda que obteve os 3 corpos, pela graça da imutável verdade do Dharma em si e pela graça da infalível aspiração da Sangha, possa essa súplica de dedicatória realizar-se tal como ela é.